aqui em casa só tem café. Vamos passar esse café para a gente poder tomar e conversar um pouquinho. Veja que eu me arrumei toda para poder receber vocês, para tomar esse café. Quem me conhece sabe que eu jamais coloco batom. Eu cheguei muito com a cabeça de universidade no IF, porque eu vim da universidade. Eu vim, né, da experiência da UEG, depois, né, da Católica, da UEG, da Unesp. Então, assim, eu chego achando que estou numa universidade, porque eu chego numa instituição que o tripé é ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, para mim era igual se eu estivesse na universidade. Não entendia o histórico do instituto, né? Não tinha clareza. Entendia que era um lugar que estava lá para ofertar diferentes níveis e modalidades, mas eu não entendia a especificidade. E aí fui entendendo e fui me encantando com a proposta, né? Com tudo que representava. E foi quando, então, o que foi, Francisco? Não tem comida, meu bem. Não conta para os outros que eu dou comida para você enquanto eu estou na mesa. Então, assim, foi muito foi um aprendizado, assim, hoje. E eu mudei completamente como professora, porque eu era uma professora super acadêmica. Eu achava que os alunos tinham que conceber a discussão de teoria da história como eu via e entendia na universidade. E aí, a realidade foi me mostrando um outro caminho, uma outra... E eu aprendi muito, então, assim... Eu me tornei uma profissional melhor depois que eu fui para o IF, muito melhor. A minha experiência no médio foi pequena, a maior parte do médio que eu tenho de experiência é anterior ao IF. No IF eu trabalhei no médio em 2 momentos, né? E depois, por conta da minha atividade relacionada mais ao âmbito da teoria da história e da historiografia, eu fui assumindo disciplinas dentro do curso, que tinha muito a ver com esse lugar, né, e esse debate que não estava dado para... Não era todo mundo que vinha de uma perspectiva de pesquisa ligado à historiografia, à teoria da história. E aí, conforme eu ia assumindo as disciplinas do curso, em razão desse processo, né, no meu lugar de pesquisa, aí eu tive que ir deixando o médio para me concentrar mais nessas disciplinas. Hoje não, hoje a gente tem um grupo de professores mais ampliado, com possibilidade de atender essas disciplinas, né? Mas na época, quando eu cheguei, não. Só que aí, por conta da minha ida para a gestão, eu acabei me afastando um pouco, eu tive que fazer escolhas. E aí, nesse processo de escolha, eu tive que manter-me em 2 das disciplinas que até hoje eu estou, que é do campo da historiografia e da teoria, né? E aí, eu assumo uma carga horária de 8 horas, né, na graduação, e na especialização, eu dou uma disciplina na especialização de políticas e gestão da educação profissional tecnológica. Então, eu acabo concentrando a minha carga horária nessas frentes e acabei me afastando, infelizmente, do médio, né, nesse processo da gestão, porque eu me identifico bastante, assim, sobretudo com o projeto que a gente tem no IF para o ensino médio, né, que é eles não estão comendo, que é um projeto muito diferente daquele que a gente acompanha, né, do conteudismo e da perspectiva que está dada no ensino privado, que é de onde eu atuei no ensino médio, eu atuei muito no ensino privado. E no ensino superior é que eu atuei nas instituições públicas antes de chegar no IF.
Então, nesse sentido, a experiência que eu tive no médio, no IF, foi muito legal, porque é desse lugar, né, de você poder construir, debater com os alunos do médio. E a gente tem alunos assim fantásticos no médio e que super, ainda que esteja, né? Isso que é a sacada legal do Instituto, porque como a gente está trabalhando com formação integrada, o cara está na edificações, o cara está, né, no instrumento musical, está, né, em frentes técnicas, tecnológicas, mas ele está super envolvido nas discussões, né, no campo das formações da área básica, né? Então, assim, você tem sempre muito aluno desejoso de participar de Olimpíadas da História, que busca PIBIC, né, para o ensino médio, na área não só técnica, tecnológica, mas também na filosofia, na sociologia, na história, na linguagem. Então, assim, é muito legal ver isso acontecer, assim, né? Então, a gente tem muito disso lá no IF, isso é muito fantástico. Eu acho que é a única instituição que, inclusive, oferta educação para jovens e adultos numa perspectiva de formação integrada, né? Então, assim, é fantástico isso, você pensar que você está numa instituição que oferta EJA profissional, né? Assim, o cara tá lá, o cara tá se preparando e se formando de um outro lugar, né? Que não é um lugar que está dado nos cursos profissionalizantes que estão aí, que separa, né, esse lugar entre a formação básica e o profissional. E no caso do público da EJA, ele não tem condições fora do IF de ver essas duas coisas acontecendo, né? E no IF ele tem. E o mais fantástico da EJA, eu acho, que é uma coisa muito legal, que eles se sentem num ambiente acadêmico, né? Então, assim, eles não chamam lá de escola, né? É muito legal isso, assim, eles falam, não, porque nós estamos aqui, né, num ambiente junto com o pessoal do superior. E aí você olha e fala assim, cara, que loucura, né? Você ter, assim, no pátio, na hora, no intervalo, essa possibilidade de comunicação, com eventos que você tem pessoas do ensino superior, da pós-graduação, da educação básica, e da EJA, todo mundo junto, todo mundo dialogando, e assim, claro, nem sempre os temas interessam a todos na mesma proporção, mas é muito legal você ver um aluno da educação básica, né, e sobretudo da EJA, se entendendo num lugar onde a lógica é a mesma que está posta assim na universidade, né, e com uma realidade específica, né? Então, eu super me apaixonei assim, pela ideia. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, isso aqui foi feito para não dar certo. Que loucura é essa? Mistura todo mundo. Mas aí você vê, né, na riqueza. Assim, e a gente está se construindo ainda e se entendendo nesse espaço. Porque o docente, ele é colocado numa dinâmica que assim, ele jamais poderia se imaginar nela. Que é, de manhã ele dá aula no médio, à tarde ele dá aula na licenciatura, à noite ele pode estar dando aula na engenharia, ou de manhã ele sai de um médio, entra numa engenharia. Então, assim, isso exige, né, do docente uma capacidade, né, de pensar o processo de ensino-aprendizagem que o coloca sobre uma dinâmica cotidiana ali de desafios, né? Então, assim, é muito louco isso, né? Eu nunca tinha, embora eu tivesse trabalhado antes de entrar no IF com ensino superior e com educação básica, eu nunca me vi colocada num processo onde eu tivesse que articular tudo isso ao mesmo tempo, né? E com a mesma proposta de ensino, pesquisa e extensão. Isso é muito, muito legal, assim, acho que e talvez não, né? É por isso que eu acabei me colocando no IF e mesmo tendo possibilidades de participar de outros concursos na universidade, que era do lugar que eu vinha, eu falei, cara,
assim, eu super respeito o projeto da universidade, mas eu me identifico aqui, com esse chão, com essa base, com essas pessoas, desse lugar, assim, é gostoso estar lá e participar desse processo de construção. É muito bom, mas muito desafiante, né? Porque se de um lado o docente tem que fazer essa loucura, né, de ter que se colocar diante do compromisso e da responsabilidade de pensar o processo de ensino-aprendizagem para os diferentes níveis e modalidades e projetos de ensino, pesquisa e extensão que abarque esses diferentes níveis e modalidades. Por outro, o técnico administrativo, ele também é colocado cotidianamente com a lida com um público muito diverso, e ele também precisa se colocar dentro desse processo de respeito à diversidade, de conseguir também atender e prestar um bom serviço de atendimento, né, a públicos diversos. Então também enfrenta cotidianamente muitos desafios, né? E também, assim, eu acho que a instituição precisa ainda muito mais trazer o técnico para ofertar também todos esses projetos e participar, porque afinal de contas somos todos servidores da educação, né? Então é uma possibilidade muito legal, né, de constituição de projeto de instituição.